matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Palavra dura dita por Jesus aos seus discípulos. Os discípulos de Jesus, naquela época ali, no Oriente Médio, com a missão de levar essa palavra, eles iam encontrar muitos desafios. E como a gente sabe, apenas o apóstolo João morreu de causas naturais. Todos os outros foram mortos pregando o evangelho e por amor à palavra de Deus. E Jesus sabia muito bem o que estava dizendo, porque os perigos eram muitos. E quem não tem medo? Quem não tem medo de ser assaltado? As pessoas colocam grades em suas casas. Quem não tem medo de sofrer um acidente? Quando em determinada rua ou em determinado bairro se sabe que um morador local é um homicida, ele passa a ser temido. Quando ele chega no local, quando ele chega em um mercado, quando ele chega em uma praça, as pessoas tratam ele de maneira diferente, porque tem medo, sabe que aquele homem é um homem homicida. E existem muitos medos neste mundo. Tem muita gente que tem medo da morte, tem gente que tem medo de envelhecer, tem gente que tem medo de perder tudo e ficar passando necessidade. São muitos os medos que a vida neste mundo oferece para cada um de nós. Há medo por toda parte. E Jesus aqui, dando instruções aos seus discípulos, ele alerta para algo que se deve temer. Os discípulos agora iam pregar a palavra de Deus, e iam ter que enfrentar muitos homens contrário à palavra, perigosos. E Jesus disse: olha, não tema esses que podem apenas matar o corpo. Temei antes a Deus, porque esse tem poder para fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Falar de inferno é sempre muito complicado. As pessoas não querem ouvir uma palavra dura e uma palavra contraditória àquilo que todo mundo quer, porque ninguém quer ir para lá. Entende-se que o Hades é um lugar de muito sofrimento. E quando a gente fala, Deus te abençoe, quando a gente diz, Jesus te guarde, quando a gente fala do céu, a palavra é mais bem aceita. Mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia traz esclarecimento. A Bíblia traz a verdade. E a verdade é Jesus e sua palavra. E essa palavra, ela é verdadeira. Nós devemos temer. O medo faz parte da vida humana e coloca limites ao homem, à humanidade. Mas existe um temor que tem que estar sobre todos os outros. É o temor ao Criador, aquele que fez os céus e a terra. Quando alguém passa por um momento de dificuldade extrema no físico, seja uma tortura, ou seja mesmo em um leito de hospital, aquilo ali, mais dias, menos dias, mais horas, menos horas, vai passar. Mas se a alma perecer, o sofrimento não vai passar.
A Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. Mas hoje, embora a gente esteja falando desse juízo, hoje não é tempo de juízo ainda. Hoje é tempo de graça, hoje é tempo de misericórdia, hoje é tempo de amor, hoje é tempo de falar de céu. Aproveite! Aproveite hoje, aproveite o medo que você tem, seja lá do que for, e pense. Pare um pouco. Use o seu intelecto e faça a comparação daquilo que você tem mais medo. E pense em Deus. Pense que você não pode rejeitar o tempo de hoje, o tempo de agora. O dia de hoje, esse dia 12 de março, é o tempo oportuno para você parar. Independente até da sua posição, independente da sua condição financeira, independente da sua idade, independente do grau de intelectualidade que você tenha. É o tempo de você parar e pensar sobre os medos que lhe vêm ao coração. Talvez os maiores dos medos ainda não tenha vindo ao teu coração. É a eternidade que está batendo na sua porta e na minha porta. E foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue puro para livrar o homem, para livrar a humanidade de uma eternidade de dor e de sofrimento. Ele disse: eis que eu vou para o Pai vos preparar lugar. Jesus preparou um lugar para mim e para você. Renda-se, entregue sua vida a Jesus. Quando a gente passa a meditar na história da humanidade, no período de 1939 até 45, havia um regime muito mau e perverso na Europa, conhecido como nazismo. Hitler e os seus comandados, a Gestapo, polícia nazista, que perseguia os opositores. Quando aquela polícia entrava em uma casa, arrombava uma casa, onde eles sabiam, onde eles descobriam que ali havia pessoas dos movimentos de resistência, muitas daquelas pessoas, quando os nazistas arrombavam a porta, ele já tinha no seu bolso uma cápsula com um veneno muito potente. Eles colocavam na boca e aquele veneno ele agia imediatamente. Em contato com a saliva não dava tempo para mais nada, era uma morte instantânea e eles estavam ali, entre aspas, livres, porque ele sabia que se fosse apanhado por aquele regime, o sofrimento seria grande. Aí eu quero que você pense comigo nessa história daqueles que faziam parte da resistência ao nazismo. Quando ele colocava aquela cápsula na boca e os olhos se fechavam, cometendo suicídio. Os olhos se fechavam para o nazismo, mas se abriam para Deus. E agora? Tiveram tanto medo daquele regime totalitário, cruel e desumano, e se esqueceram do Criador de todas as coisas, e se esqueceram de um Deus que pode todas as coisas e que não está sujeito a nenhuma autoridade humana. Portanto, eu não sei qual é o teu medo nesse dia, mas eu posso te dizer uma coisa:
todos os seus medos. Pela fé em Jesus. Aceite Jesus como seu Salvador. E quando o medo vier, e quando o medo chegar até você, você não estará só. Geralmente esses momentos de medo e de pavor, nenhum parente pode fazer nada. Às vezes ninguém pode fazer nada. Existem momentos da vida que é você sozinho. Mas a partir do momento que você crê na palavra de Deus, a partir do momento que você se rende ao Senhor, você nunca mais vai estar sozinho. A palavra de Deus diz, Jesus diz na sua palavra: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estaríamos aqui se Jesus não estivesse. Nós não estaríamos nessa praça se Jesus não estivesse aqui. Você não estaria ouvindo essa palavra se Jesus não estivesse aqui nos fortalecendo e nos usando para você nessa manhã. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Talvez você esteja dizendo: que palavra dura. Eu não gostaria de ouvir essa palavra nesse dia. Eu não gostaria de começar o meu domingo ouvindo uma palavra falando de inferno. Não estava nos meus planos. Mas eu quero que você pare um pouco e pense naquela mãe, naquele pai que ama o seu filho de verdade. E quando o filho ou a filha faz alguma coisa que não está correta, o pai e a mãe vai lá e corrige ele, porque sabe que se não corrigir vai ser pior. Ele vai continuar errando. E o amanhã dele pode ser morto ou no presídio. Por isso o pai e a mãe, com todo cuidado, vai ali, corrige ele. Às vezes dá um castigo, às vezes coloca alguma proibição para ver se ajuda o filho, para ele não cometer mais aquilo ali. E o amor de Deus é assim. É um pai que está preocupado com você. É um pai que te ama. É um pai que diz a verdade. Não para que isto aconteça na sua vida, mas para que isto não venha a acontecer na sua vida. Eu quero dizer a você o seguinte: você que está ouvindo essa palavra, eu quero dizer que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu não sei o que você está vivendo no mundo. Eu não sei. Eu não sei se você saiu ontem à noite. Eu não sei se você está achando massa a sua vida, divertida. Mas eu posso te dizer uma coisa a você: o mundo está te enganando. O que você está vivendo é passageiro.